Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de saúde coletiva da Escola de Ensino Técnico Profissionalizante Montessori. Meu nome é Sinara, sou enfermeiro. Nós vamos dar continuidade aí falando sobre as vacinações, tá? Então nós temos aí a vacinação da gripe. Nós falamos aí na aula passada, desde o momento que a criança nasce, quais vacinas que ela toma, na fase aí de adolescência. Nós falamos aí das vacinas da gestante, dos idosos. E dando continuidade, nós vamos falar sobre a vacina da gripe. No passado, era considerado o que a gente chama de influenza sazonal, que era somente a vacina da gripe com cepas aí do vírus da influenza, tá? Em 2009, nós tivemos aí a pandemia da influenza H1N1, mais conhecida popularmente como a gripe suína. Por que gripe suína? Esse vírus é um vírus multiresistente e mutante, que ele teve início aí da sua mutação na Ásia, onde teve aí o vírus da gripe aviária, que se instalou no ser humano, né? E aí um paciente infectado com esse vírus da gripe aviária, ele se instalou no porco, né? No suíno, e retornou para o ser humano, um vírus aí modificado, influenza H1N1. Hoje a vacina da influenza... Se não for a luz está ligada, vai desligar. Hoje o vírus da influenza, com a vacina, esse vírus da influenza H1N1, ele não é somente, a vacina não é somente da H1N1, é também da H3N2 e da gripe sazonal. Juntos, são 3 tipos de vírus numa só vacina. Ela é administrada anualmente para doentes em fases de campanha. A primeira fase da campanha é para os para os profissionais da saúde e para os pacientes idosos acima de 65 anos. Depois nós temos outra fase, que é os portadores de doenças crônicas, como cardiopatas, hipertensos, diabéticos, hepatocrônicos, renal crônicos, transplantados, pacientes com deficiência de imunidade, pacientes com doenças autoimunes ou que fazem uso de imunossupressores, transplantados, indígenas, gestantes, puérperas, e também alguns profissionais, eles são relacionados dependendo da necessidade. Nesse ano, devido à pandemia de Covid-19, foi inserido aí os coveiros, né, profissionais coveiros, e também os profissionais caminhoneiros, e entra aí segurança, resgate, bombeiro militar, policial militar, policial civil, né? E também bombeiro civil, bombeiros voluntários também entram aí como grupo de risco. Entram também aí portadores de deficiência mental, tá? Então todos eles precisam comprovar através de receita, carta médica ou através da carteira de vacina condições de vacinas dos anos anteriores. A vacina ela é realizada anualmente devido à mutação do vírus anual, conforme a circulação dele no ano. E esse vírus, né, pode causar inclusive o óbito. Em 2020 foi antecipada a vacina da influenza, exatamente devido ao contraste aí da pandemia de coronavírus. Aí nós temos uma vacina chamada pneumocócico 23, que é uma vacina muito utilizada principalmente para os pacientes idosos que estão institucionalizados, né, em casas de geriatria, ou hospitais, ou casa de repouso, ou asilos. E essa vacina é para os pacientes acima de 60 anos, porque eles têm risco de contrair pneumonias, né, problemas respiratórios, mas também para
paciente, não somente para pacientes idosos, mas também para pacientes que tenham risco, né? A partir de 5 anos de idade pode ser realizada essa vacina, e essa vacina é realizada 2 doses. Uma dose sendo a primeira e o reforço a cada 5 anos, tá? E são apenas, a pessoa precisa guardar bem a sua carteira de vacinação para comprovar que ela tomou essa vacina chamada pneumocócica 23 valente. Os pacientes que têm problemas de pulmonar crônico também são indicados, né, independente da idade, a partir dos 5 anos de idade, são indicados através de carta médica para realizar essa vacina pneumocócica 23. Essa vacina geralmente é oferecida junto com a vacina aí da influenza H1N1, ok, pessoal? Aí nós vamos falar sobre o que nós chamamos de eventos adversos, né? O que são eventos adversos, né? São sintomas, né, que as pessoas podem sentir após as vacinações, tá? Efeitos, né, que são comuns, são esperados, né? Então, a gente precisa, como vacinador, né, orientar principalmente as mães, né, os acompanhantes, o que são efeitos adversos, como que as mães podem proceder, né? Quais são as falsas. Então, muitas mães, elas falam assim: meu filho tem alergia a leite, tem alergia ao ovo, né? Então, nós precisamos realmente ir no manual de normas de vacinação para realmente entendermos quais os efeitos adversos. No slide aí nós temos umas normas de técnica, né, de 2001, mas é lógico, a última atualizada é de 2019, tá, do ano passado. Mas em qualquer manual de normas técnicas nós vamos aí ver a questão dos efeitos adversos aí, eventos adversos da vacinação, né? Quais as vias de administração e validade dos frascos pós-aberto, tudo isso a gente vai encontrar onde? No manual de normas. A vacinação, pessoal, eu trabalhei com vacina durante 9 anos. É um setor onde você não consegue um estágio para saber tudo. Cada ano vai haver uma atualização, todo ano existe várias mudanças e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Então, o que são efeitos pós-adversos, adversos pós-vacina, né? A vacinação, pessoal, está dentro do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e garante, né, a qualidade de todas as vacinas. Isso é necessário também, constitui também a forma de aplicação, como você deve utilizar essa vacina, as boas práticas de imunização, e aí também a questão de monitorar esses eventos pós-vacina, que a gente chama de EAPV, né? Que são eventos pós-vacinação, que porventura isso pode ocorrer, né, em qualquer situação, com qualquer paciente, tá? Se isso acontecer, é necessário fazer com que esse paciente ele retorne à unidade de saúde, né, para que ele possa ser realizado um documento que a gente chama de ficha de notificação de eventos adversos pós-vacina, e esse paciente tem que ser orientado da maneira correta para que não reste nenhuma dúvida, né, sobre a questão aí de ter esses eventos, que é comum. Então é necessário que esse paciente seja realmente orientado e atendido na unidade básica de saúde, para que realmente ele não tenha nenhuma dúvida aí da necessidade dessa notificação. Então, o que a gente considera evento adverso pós-vacinação? Clínica, que o indivíduo, criança, adulto, gestante, possa ter após ter recebido a administração de algum imunobiológico. Então, nós temos aí vários, né? A gente coloca aí como reações de eventos adversos pós-vacina, alguns que a gente considera de efeitos locais e alguns que a gente considera de efeitos sistêmicos. Os de efeitos locais
no local da aplicação. Então é dor, calor, rubor, vermelhidão, né? Fica quente no local, o paciente sente muita dor no local. Essa se dá principalmente devido a algumas substâncias das vacinas, como alguns diluentes, e a mais comum é nas vacinas de pentavalente, na vacina de difteria, tétano, coqueluche e na vacina de TT, que é difteria e tétano. Dentro dessas vacinas nós temos um componente diluente que chama hidróxido de alumínio. Esse é um dos componentes que mais causam efeitos adversos locais. Sistêmicos, como eu disse, que é relacionado a náusea, vômito, febre, tá? Convulsão. Então todos, ou alguma dermatite, né? alguma mancha na pele, tudo isso pode ser considerado sim um efeito adverso pós-vacina, se esses eventos acontecer após uma vacinação. Então nós temos aí eventos locais, né? E eventos sistêmicos. Então esse evento ele pode estar associado, né, à vacina. A gente considera até 3 dias após a vacina, a gente considera um evento pós-vacinação. Após esse período de 72 horas após a vacinação, se houver algum evento, seja ele sistêmico ou local, a gente precisa considerar a relação de outros problemas, tá? E não somente o evento adverso após vacina. Então pode ser considerado alguma outra exposição do paciente, algum micro-organismo ou algum outro tipo de problema clínico que não esteja relacionado à vacina. Precisa agir com cautela, porque a gente considera evento adverso pós-vacina até no máximo 72 horas. Tá? Esses eventos adversos podem estar relacionados, como eu disse, à composição da própria vacina, né? Ao próprio indivíduo, né? Se ele tem algum tipo de alergia específica que talvez nem ele saiba, ou de repente se houve alguma técnica usada que foi inadequada, né? E que de repente possa ter causado esse evento adverso pós-vacina. Vou colocar entre eles, por exemplo, a má higienização das mãos ou a não higienização das mãos, que pode realmente aí ocorrer esses eventos adversos após uma infecção aí no local, tá? Ou coincidência com algum outro agravo, né? Pode estar relacionado aí a adverso. Quando existe uma notificação que não está relacionada aos eventos adversos pós-vacina, que é relacionado com a técnica. Quando existe um erro de administração de imunobiológico, ou seja, uma vacina que era para ser realizada de maneira que era para ter sido intramuscular e ela foi realizada com agulha específica e foi feito com outra agulha, foi feita uma dosagem a mais dessa vacina, precisa realizar uma notificação, né, no erro de administração de imunobiológico. O coordenador da unidade, o enfermeiro, tem desse erro, assim como o erro de medicação, existe o erro da administração de imunobiológico, e esse erro tem que ser notificado, tem que chamar o paciente, e a vigilância epidemiológica vai avaliar os riscos de repente realizar uma revacinação, no caso se foi feita uma dosagem a menos, e se foi feita uma vacinação, uma quantidade superior, vai ter que se avaliar os riscos que esse paciente tem, seja de alguns problemas relacionados ao fígado, por exemplo, hepatomegalia. O paciente pode desenvolver uma hepatomegalia, ou seja, um aumento do fígado, ou outros problemas graves, né, como problemas neurológicos, de convulsão, né, de encefalite. Então tem que ser avaliado o risco-benefício, tem que ser colocado qual vacina foi realizada, o lote dessa vacina, a validade dessa vacina, quem administrou, qual foi o erro, se foi validade, né, se essa vacina estava vencida, se foi de repente uma quantidade a mais, uma quantidade a menos, se a agulha a ser administrada foi usada inadequadamente, havia, né, o músculo, né, foi um músculo errado. Então tudo isso é avaliado, tá? Então se o paciente
ele teve aí uma intolerância a essa vacina, tudo isso é avaliado e notificado. Não somente o efeito, o evento adverso pós-vacina, mas também a técnica utilizada, se ela foi inadequada, tem que ser notificado também. Como eu disse, há alguns efeitos adversos aí pós-vacina, que são, como eu disse, eu já tinha falado antes, né, locais ou sistêmicos, de acordo com essa intensidade. Pode ser leves, moderados ou graves, de acordo com o manual de imunobiologia, né, e epidemiologia desses eventos adversos. Então, quais são estes, né? Alguns podem necessitar de hospitalização, né, pelo menos em 24 horas, né? Tem que ficar em observação esse paciente. Alguns também podem gerar incapacidade significativa ou persistente, ou seja, sequela. O paciente pode ter uma convulsão, por exemplo, e poder os movimentos aí dos braços, das pernas. Isso pode ser de maneira que possa acontecer e depois voltar, né? Ou pode ter realmente uma sequela aí ao longo da vida, tá? Ou então existem alguns eventos adversos, pessoal, que pode resultar em anomalia, ou seja, se a mãe estiver gestante, né, pode causar um aborto, tá? Ou essa criança pode nascer com alguma anomalia. Existem algumas vacinas que não podem ser realizadas em gestantes, que são febre amarela e a vacina sarampo, cachumba e rubéola, devido à rubéola, tá, pessoal? Não pode ser realizada em gestante. Se acontecer, tem que ser notificado, né? E essa gestante vai ser monitorada, porque vai depender muito da idade gestacional, e no pré-natal vai ter que ter essa observação e acompanhada. Aí nós temos um formulário, né, que é preenchido, né, que é um instrumento para que seja preenchido, né, de investigação e notificação, como eu havia dito, né, e isso tem que ser comunicado ao médico para ver qual a melhor conduta adequada, né, à questão, tá bom? Pessoal, essa foi as nossas orientações relacionadas aí aos eventos adversos pós-vacina, tá? É importante vocês sempre lembrarem isso, né? Uma alteração aí do paciente relacionado à alergia de algum componente da vacina, alguma reação relacionada a essa vacina, o paciente precisa ser comunicado, né? Se houve um erro na técnica, né? Se não era para ter realizado, igual na gestante não era para ter realizado, o período, né, de que precisa esperar uma vacina e outra, tudo isso, se houver algum erro, tem que ser notificado. Tá? A gente finaliza aqui a nossa aula sobre vacinação, né, onde nós pegamos aí o setor, a responsabilidade técnica, a capacitação desse vacinador, a rede de frios, a temperatura adequada, tá, para esses imunobiológicos. Tudo isso a gente vai pedir, eu vou pedir para vocês o mais breve possível, que vocês vão realizar e entregar quando nós tivermos aulas presenciais. Meu abraço a todos, fiquem com Deus.